Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao Encontro Luiz Sérgio. Na noite de hoje, o estudo da obra Cascata de Luz. Boa noite, Agna. Tudo bem, minha Boa irmã? noite, tudo bem? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja com todos e que possamos ter um bom estudo. Graças a Deus. Então, hoje, o tema de hoje é o capítulo 9, o trabalho de desobsessão. Então, para a gente não fazer uma live obsidiado, por favor, Agna, inicie com a prece para nós, por favor. Tá certo. Bondoso, amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, obrigada, Senhor, por estarmos aqui para mais esse estudo. Rogamos, Senhor, a tua proteção para que possamos ter um bom estudo, um bom aprendizado sobre esse tema tão importante para todos nós. Pedimos, Senhor, proteção para todos os lares aqui conectados conosco, que todos possam receber as suas doces vibrações nessa noite, Senhor. E em teu nome, mestre amigo, damos por iniciado o nosso pequeno estudo. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Luiz Sérgio, né, ele aborda várias vezes a questão da mediunidade nessa obra, e aí ele traz nesse capítulo que ele dá o título de O Trabalho de Desobsessão. Vou começar falando aqui só um pouquinho, o Agnes, que ele começa criticando, né, que o centro espírita, onde os dirigentes nem pareciam espíritas. Mais atrás também, ele citou uma diretoria que vivia em pé de guerra. Agora, imagina você chegar numa casa espírita e não ter um aspecto de casa espírita. Que ambiente desagradável não deve ser um ambiente igual a esse. Então, muitas vezes nós estamos preocupados com as edificações, né, em ter uma arquitetura moderna, muitas vezes, e esquecemos de deixar na casa espírita um clima de casa espírita, que possa nos remeter ao cristianismo primitivo, que possa fazer recordar lá a casa do caminho. Eu já contei aqui algumas vezes, Agnes, eu já visitei uma casa espírita onde tinham pessoas que ficavam na recepção para evitar que as pessoas abordassem os frequentadores, que geralmente são pessoas que ficam pedindo, né? Então, ficava alguém de plantão ali para evitar que essas pessoas perturbassem. E a assistência social, o atendimento às famílias carentes, era realizado em outra localidade, justamente porque aquelas pessoas não queriam que as pessoas pobres chegassem à casa espírita. Agora, já pensou uma casa espírita onde o pobre não pode entrar? Mas, feito essa minha pequena introdução, eu passo a palavra para você, minha irmã. Pois é, a casa espírita, ela é um hospital, né? Ela é um lugar onde nós temos que abrir as portas para todos, seja pobre, rico, de qualquer classe, de qualquer cor, nós não podemos fazer diferenciação. Infelizmente, existem casas espíritas que estão muito longe da doutrina espírita, né? Tá mais perto, eles são fanáticos, criam coisas que não pertencem à doutrina espírita. E Luiz Sérgio chama muita atenção nisso aqui, nesse capítulo, né? Falando justamente dessa casa aqui. E para ser um espírita verdadeiro, a pessoa tem que estudar, e não só estudar, né? Tem que se tornar
trazer para dentro do coração esse estudo servir para quê? Não para a pessoa se tornar vaidoso, se tornar um doutor da lei, se tornar um sábio, mas para a pessoa saber respeitar seu próximo, se tornar cada vez mais humilde. Esse é o objetivo, né? Para que Deus nos criou? Foi só para estudar e se tornar orgulhoso, que se humilhar as pessoas que não sabem? Não. Deus nos criou para quê? Para nós evoluirmos. E para nós evoluirmos, nós só vamos evoluir quando nós aprendermos a amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo, a gente tem que aprender a ser humilde, né? A respeitar as leis de Deus, a auxiliar o nosso próximo, né? A ver o nosso próximo como a gente vê nós mesmos, saber que o nosso próximo tem as necessidades que nós temos, independente de cor, de raça, de status, de se é rico, se é pobre, se mora em Águas Claras, se mora no Areal, não importa, né? Para nós não importa. Estou falando aqui cidade, né? Mas porque quem está nos escutando aqui talvez nem saiba onde é Areal ou Águas Claras, mas são bairros diferentes, de classe média, de uma classe mais desprivilegiada, mas nós não temos essa diferenciação. Quem já está com a doutrina espírita dentro do coração não faz essa diferenciação, né? E essa casa aqui, e quando a pessoa começa a se achar muito, ela se afasta da doutrina espírita. É isso que o Luiz Sérgio fala aqui, né? E engraçado aqui que eu achei interessante foi que o Tomás, que acompanha o grupo do Luiz Sérgio, ele se serviu de um médium lá da casa, né? E falou da responsabilidade da casa espírita, de manter a pureza da casa espírita, né? De manter a casa espírita sem adorno, que não precisa, né? Porque tem casa espírita que enfeita a casa espírita com toalha, com flores, com incenso, com um monte de coisa que não precisa dessas coisas. A casa espírita ela tem que ser o quê? Tem que ser limpa, tem que ser bonita, tem que ter aquele ambiente calmo, tranquilo, né? Para que todo mundo que adentre dentro dela se sinta bem. Mas não precisa ter adorno, ter estátua, ter vasos, ter um monte de coisa dentro dela e para as pessoas ficarem olhando, chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão ali buscando outras coisas. E mais que se cada um for adornar a casa espírita ao seu gosto, cada um vai fazer o seu gosto, porque nós já fomos, um foi católico, outro foi protestante, outro já veio de outra religião, um foi budista, e cada um vai ter que querer do seu jeito, né? Então, a casa espírita, ela tem que representar o cristianismo Rede Viva, aquela casa primitiva, né? A casa lá do caminho, uma casa simples, né? Não precisa de uma casa de adorno. E também o centro espírita, a gente precisa trazer o centro espírita àquela casa onde é um aconchego, né? Onde as pessoas vêm buscar o remédio, o lenitivo para suas dores, né? Não precisa ali ele não vem buscar um doutor da lei ou buscar alguém para que saiba muito. Ele vem buscar o quê? Amor, vem buscar alguém que possa ajudá-lo, né? É ajudar o quê? Ajudar a sua dor da alma, né? Então, ele fala aqui também dos médiuns, que não se deve colocar médiuns iniciantes para fazer trabalho mediúnicos, médios que ainda não têm estudo, não conhecem a doutrina espírita, para fazer trabalhos mediúnicos, né? Aquele cita o que mexe com tóxicos, né?
E todo mundo ficou olhando aquele médium, né? Os outros da casa ficam olhando aquele médium, falando, ele deve ser animismo, ele deve estar com obsessão, não sei o quê. Muitos não acreditaram, né? Do médium. Mas o Tomás falou que alguns iam acreditar nele e iriam mudar. E assim eles foram para outra casa espírita. Pode falar, Alexandre. Acho que eu falei. Você falando, eu lembrando aqui, né, que ele fala, né, que, por exemplo, nós pregamos o aprimoramento espiritual, pregamos, né, vencer as nossas dificuldades, e aí ele fala das casas espíritas que fazem seus almoços e seus jantares e vende a cerveja lá. Né? Eu lembro que em uma das nossas promoções de pizza, do nada, a gente não vende bebida alcoólica de jeito nenhum, e do nada o moço tirou uma garrafa de vinho. E aí ele falou assim, não, lá tá falando que não ia vender bebida alcoólica. Tudo bem, não comprei, mas eu trouxe a minha. E aí sempre gera um desgaste. Porque você vai falar, não, a gente não vende e não permite o uso aqui. Você está dentro de uma casa espírita. Então a gente não pode, a pretexto de trazer recurso para a casa espírita, para manter as suas atividades, alimentar o vício das pessoas. Acaba sendo uma contradição muito grande. E não bastasse isso, a casa espírita tem que primar pela unidade, né, Agna? Pela unidade dos princípios. E essa unidade de princípios não é uma uniformidade. Não é todo mundo tá com uniforme, tá com adornos que posso identificar. Não é nada disso. É criar princípios, estabelecer os princípios e todos realizarem aqueles princípios. Então, por exemplo, o passe existem as técnicas de passe. O passe pode ser longitudinal, pode ser rotativo, pode ser paralelo, pode ser dispersivo, de reposição, pode ser só em posição de mãos. Enfim, existem técnicas de passe. Então, estabeleça para a casa espírita uma das técnicas, para não ficar cada médio utilizando a técnica que bem entender, ou até mesmo inventar a técnica dele próprio, como o próprio Luiz Sérgio cita lá, de médios estalando os dedos, gemendo, e assim sucessivamente. Os nossos trabalhos mediúnicos, em todas as casas espíritas, eles não podem chamar a atenção pelas exteriorizações. Ele tem que marcar cada pessoa pelo aspecto vibratório, pelo aspecto espiritual, e não por gestos físicos que a equipe de médios possa vir a fazer, por ruídos, por barulho, por grunhido, e assim sucessivamente. Então, quando a gente pega esse capítulo aqui, existe essa seriedade, esse convite, né, da espiritualidade do Luiz Sérgio, para que nós façamos da desobsessão da mediunidade não um show, não um movimento de espalhafatoso, mas sim uma coisa verdadeiramente que possa ajudar a todos aqueles irmãos que serão trazidos para serem atendidos. Certo, isso mesmo. E aí eles foram para outra casa que aconteceu uma coisa interessante, né? Tinha pintura mediúnica. E essa outra casa, eles relacionavam a pintura mediúnica com cura, né? Aí falava, essa aqui vai te curar disso, essa pintura aqui vai curar de outra doença. E não existe isso, né? No livro dos médiuns, o Tomás fala que não tem fundamento doutrinário isso, né? Que essa casa espírita que faz associa a pintura mediúnica, a cura, ela falta conhecimento doutrinário, falta estudo doutrinário, né?
Então, não é porque eles talvez não estão fazendo isso por maldade ou por para alguma coisa, talvez nem é talvez por ignorância mesmo, né? Por falta de conhecimento doutrinário. Então, por isso que todo médium tem que estudar muito, né? Antes de começar a falar coisas da sua cabeça. Porque muita gente, o médium lá pinta, lá faz a sua pintura mediúnica, e aí a pessoa que está dirigindo aquele trabalho começa a associar a pintura mediúnica a uma cura, né? E eles falam que o Tomás, né, fala que é a falta de conhecimento doutrinário, isso aí, certo? E depois eles chegam numa casa modelo, né? Essa casa modelo é uma casa muito linda, é uma casa onde tem um jardim muito formoso, é uma casa simples, aonde aonde realmente tem um modelo de casa, onde se estuda, se trabalha, né? E tem um trabalho mediúnico, tem um trabalho assistencial e tem o estudo das obras básicas, aonde tem trabalho com criança, a criança ela é evangelizada desde tenra idade, né? Até ele fala assim, um deles comenta, nossa, como será, vai ser uma pessoa, um cidadão que desde a tenra idade já conhece, né? Já é evangelizado, né? Então, lá é evangelizado desde pequeno, depois passa para a mocidade, é igual a nossa casa, né? Passa para a mocidade, depois vai fazer os cursos, entra na escola de médio, e todos lá se dá muito bem nessa casa. Lá não há conversas paralelas, não, não há pessoas falando mal de outras, né? É a casa modelo, aonde todos é o objetivo que eu acho que toda casa espírita tem que chegar, né? A união fraternal entre todos. Os jovens se estão unidos aos idosos, ele fala, porque tem jovens que têm o espírito, a maturidade de um senhor, e tem um senhor idoso que tem habilidades de um jovem, né? Então, eles se dão muito bem, então eles trabalham juntos, eles se ajudam, eles não têm essa divisão. Ah, isso aqui é só coisa de idoso, isso aqui é só coisa de jovem. Não, eles trabalham junto. Então, o Luiz Sérgio elogia bem essa casa e fala que eles, quanto mais eles estudam, eles mais humildes se tornam, né? E que eles todos estão ali para se melhorarem. O objetivo se melhorar, tá? Praticando o estudo e a caridade. Tá? Ok. Ô, Agna, deixa eu fazer uma ressalva aqui, se você me permite, Sim. que eu tenho muitos e muitos amigos que fazem parte do trabalho de arte e cura, que é a cura através da pintura mediúnica. Aqui no livro, Luiz Sérgio, o Tomás, ele faz referência à pintura mediúnica no sentido assim, faz a pintura atribuída aos espíritos e vende essas pinturas conforme a necessidade dos seus familiares. Então, por exemplo, tem lá essa pintura aqui, ela é ótima para sua mulher que tem esse problema e ela vale tanto. Para o seu filho que tem esse problema, essa aqui é ideal. Ou seja, associa um trabalho de arrecadação de recursos, né, de arrecadação de dinheiro, com a venda dessas obras pintadas. Mas nós não estamos aqui criticando de forma nenhuma o trabalho de arte e cura, que tem muitas pessoas pelo Brasil que fazem e que acham bom. E, né, como nosso Senhor Jesus Cristo diz, a tua fé te cura. Aquele cego lá no poço, esqueci o nome do poço. Poço de Jacó, não, poço de Jericó. Siloé. Siloé, Poço de Siloé.
usou saliva e lodo. Ai. Né? A mulher hemorroísa bastou tocar nas vestes do Senhor e conseguiu a cura. Então, todos esses gestos de cura que não visam a arrecadação financeira, eles vão sempre ajudar. Inclusive, o passe e a desobsessão que nós fazemos dentro da casa espírita. Mas continua, eu te interrompi aí. Não, mas é isso mesmo, você falou, porque aqui, nesse caso aqui, eles faziam pintura mediúnica e depois vendiam, falando do jeito que você falou. Não era uma pintura de cura, né? É diferente. São coisas diferentes, né? Tinha mais um fim de arrecadação, né? Assim, É, um fim de talvez até de má arrecadação. fé, porque pegava, sabia do problema das pessoas e atribuía aquela pintura como alguma coisa que ia melhorar aquele problema e arrancava a grana lá das pessoas. Isso não pode, Aqui né? Pode isso, Arnaldo? Não pode isso, de não jeito nenhum. pode. Aqui eles falam que era falta de conhecimento doutrinário, né? Não criticam, não. Só fala que é falta de conhecimento. Então, e aí eles fala, né, como que deve ser a casa, dessa casa aqui, né, que fala da casa modelo, como eu já falei, né, que é uma casa que todos trabalham, todos vivem para se melhorar e todos se ajudam mutuamente, né? Então, eu acho que toda casa espírita tem que buscar isso, né? E a gente sabe que isso é difícil, porque nós somos seres humanos, somos falhos, temos as nossas dificuldades, mas a gente tem que se esforçar, né, gente? Temos que nos esforçar, porque nós estamos dentro dessa doutrina, temos essa riqueza na nossa mão e nós temos que, cada dia, lutar conosco mesmo, né, para que a gente possa cada dia ser um pouquinho melhor, né? Fazendo a nossa reforma íntima. Se a doutrina não servir para isso, então é melhor a gente nem falar que é espírita, né? Não é, Alexandre? É isso mesmo. Nós Você quer falar alguma precisamos, coisa? quero sim, nós precisamos entender que todas as atividades que nós fazemos na casa espírita, ela tem que ter como assim, como base a caridade. Uhum. Então, por exemplo, a evangelização das crianças. Você tem que entender que aquilo ali é um gesto de caridade, onde você vai estar compartilhando o conhecimento para que a criança possa crescer, do mesmo jeito no jovem, do mesmo jeito nas palestras. É muito diferente quando você vê a palestra de um palestrante que entende que a transmissão daquela mensagem é um gesto de caridade, daquele palestrante que faz aquilo ali por pura vaidade. Por mais que às vezes ele possa ter eloquência no falar, mas uma palestra que ela é apenas, né, sentida pelo coração, ela vale muito mais do que qualquer palestra eloquente. Então, o palestrante, quando entende que visitar aquele ambiente, fazer a palestra, compartilhar o seu conhecimento é um gesto de caridade, ela tem muito mais resultado. Do mesmo jeito, Agna, na desobsessão, a mediunidade na casa espírita, ela não pode ser separada da caridade. Não. Então, inclusive, você se colocar na condição de médium, trabalhar na psicofonia, trabalhar no passe, você tem que estar revestido desse sentimento de caridade. Porque senão você vira uma pessoa pedante, arrogante, um médium vaidoso. E quando esse sentimento faz parte do médium, da equipe, o trabalho acaba, né, ficando mal feito e não atingindo os seus objetivos. Muitas vezes, aqueles irmãos que são trazidos para a casa espírita já vêm numa situação muito triste, numa situação muito difícil. Às vezes se sentem verdadeiramente humilhados. E aí
se nosso comportamento não for um comportamento acolhedor, inclusive para os espíritos que são trazidos, então a gente vai criar um ambiente terrível, onde não vai conseguir cumprir o seu papel de atendimento. Então, mesmo dentro da mediunidade, mesmo dentro da sala da desobsessão, nós precisamos exercer da caridade, ter um sentimento de caridade, entender que aqueles que chegam ali são nossos irmãos e que estão num momento de dificuldade e que nada impede que algum dia, mais tarde, próximo ou distante, nós também venhamos a precisar do atendimento numa sala mediúnica, numa sala de desobsessão. Com certeza, né? E depois eles já passam lá para o caso da Eliane, né? A Eliane era uma jovem de 18 anos que era rica e que estava com um problema seríssimo de obsessão. E os pais, que era Tatiana e Gervásio, era totalmente materialista. Não tinha religião, era uma casa que não se falava em Deus, não se falava em Jesus, só falava em investimento, aplicações, e ela era a única filha, né? E nada, não estava resolvendo. E a turma do Luiz Sérgio foi lá na casa dela, né? Tentar intuir os pais a fazer uma oração, a buscar a Deus, né, para ver se resolvia, para ajudar a resolver aquele problema, mas não adiantou nada. E aí eles foram lá para o educandário e chegaram lá no educandário e não, eles foram lá no, como é o nome, na zona 99, onde eles procuraram é um lugar horrível essa zona 99, é uma zona muito onde tinha uma organização trevosa, onde Eusébio era o chefe, né? Gente, esse negócio de obsessão é uma coisa assim muito. Eles são muito inteligentes, eles sabem tudo, tudo, quando eles sabem tudo de quem eles querem fazer, né? Então, tinha o Irã que não gostava, porque tinha uma ligação muito forte, tanto com a Eliane, tanto com Tatiana, quanto com Gervásio. E ele queria destruir esses três. E eles tinham certeza que ia conseguir, sabe por quê? Porque eles não tinham Deus dentro de casa, eles não tinham Jesus, eles não tinham. E então ele falava assim, perguntava, né, os companheiros dele, e os irmãos do Cordeiro não vão atrapalhar? Ele disse: nunca. A casa de Gervásio é um campo propício. Lá ninguém fala em Deus, a moeda corrente é o materialismo. Então, vocês verem que a oração, o culto do evangelho no lar, a pessoa ter uma religião, seja qual for, né? Não precisa ser doutrina, não precisa ser espiritismo, não precisa frequentar a doutrina espírita, mas que seja católico, espírita, qualquer religião, ele ter uma conexão com Deus, ele vai se prevenir, né, disso, porque quando você não tem, você está totalmente aberto, desguarnecido para esses espíritos da treva, né? Quando Jesus falou vigiai e orai, né, foi para você se precaver dessas situações. Fala aí, que nosso tempo está acabando, não vai nem para falar Já está no fim. Eu só queria falar que aquele casal da casa espírita, né? Aquele casal espírita. Pois é, os amigos dele, né? Eles, na verdade, eles foram quase que enxotados lá do lar deles, porque eles não queriam nada com espiritismo. A mulher, a Tatiana. A Tatiana, ela foi bem clara, né? Bem clara. Não queria saber nada de espiritismo. Então, fazer o quê? É Arlene, né? Arlene, né? Arlene. Uhum. Arlene, o rapaz, eu perdi o nome dele aqui.
Eu também Então, assim, pergunto. nosso papel enquanto espírita é ofertar. A decisão de aceitar ou não vai de cada um. Então, que eu achei legal que, assim, embora esses amigos tenham levado um grande não do Gervásio e da Tatiana, eles se manteram firmes, porque entendem bem a missão que lhes compete, que não é de convencer, mas sim de ofertar, cabendo a quem precisa aceitar ou não, né? É, de Irmã, aceitar é ou não, isso. né? É isso aí, né? E no próximo capítulo vai continuar a história de Eliana, né? Porque o Luiz Sérgio, a equipe Luiz Sérgio não vai desistir de Eliana. É isso aí, então. Ok, então agradecemos a companhia de todos. Vamos fazer nossa prece de encerramento das nossas atividades. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nos são direcionadas, por tanta coisa boa que nos ocorre. Obrigado, Senhor Jesus, por nos assistir nos momentos de dificuldades e sempre nos direcionar ao caminho do bem, sempre nos enviar seus emissários queridos que atendem nossas necessidades mais íntimas. Pedimos, Mestre amado, que abençoe a todos os irmãos e irmãs conectados conosco neste momento, que seus lares sejam envolvidos em suas vibrações amoráveis e a paz e a harmonia sejam ali estabelecidas. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, meus irmãos. Tenham todos uma excelente noite. Um grande abraço e muita paz. Tchau, Boa noite tchau. a todos. Tchau. Muita paz a todos. Boa noite.